Eu segurava o discurso que havia preparado para minha filha, parada no fundo da sala. Nunca tive a oportunidade de lê-lo por causa dela. Com lustres de cristal, flores brancas descendo por cada arco e risos zumbindo sob as cordas clássicas, a sala era um espaço luminoso. Enquanto os noivos dançavam, todos se viravam, radiantes e radiantes. Sem que ninguém percebesse, porém, eu permanecia no fundo com um pedaço de papel dobrado firmemente na palma da mão. Meu discurso, que passei a noite inteira aprimorando, estava repleto de orgulho, amor e lembranças. Cada palavra foi escolhida com cuidado. Imaginei os olhos de Jenna brilhando como costumavam brilhar quando ela era mais jovem enquanto eu lia em voz alta, minha voz trêmula de alegria. No entanto, esse momento nunca chegou. Apenas notei o programa final em uma mesa na entrada, eu não havia sido informado pessoalmente. Não havia sinal do meu nome. Mesmo assim, me contive para não chorar. Como de costume, sentei-me perto do fundo e sorri gentil, cortês e imperceptivelmente. Quando todos aplaudiram, eu também aplaudi. Provei um pouco de champanhe. Não tinha vontade. Quando senti vontade de chorar, ri. Ninguém percebeu que eu estava gradualmente desaparecendo da história da noiva, mesmo sendo sua mãe. O silêncio não parou por aí. O telefone tocou mais tarde naquela noite, quando as luzes se apagaram e a música parou. Meu novo genro, Grayson, estava lá, chorando. Conte-nos de onde você está assistindo na seção de comentários antes de começarmos. Para mais histórias impactantes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Minha vida parecia completa antes dos preparativos do casamento, do telefonema e da longa espera até que me entregassem um programa sem meu nome. Por 28 anos, ser mãe da Jenna foi o meu mundo. Meu nome é Lohane Voice. Aos 33 anos, fiquei viúva após a morte do meu marido, Derek, vítima de câncer. No interior do estado de Nova York, tínhamos comprado recentemente uma pequena casa branca. Era nossa, apesar das janelas com correntes de ar e do piso irregular. Comecei a dar aulas particulares nos fins de semana e a fazer turnos extras na escola primária depois que meu pai faleceu. Não havia nada que eu pudesse fazer. Jenna precisava de aparelho ortodôntico, dinheiro para o almoço e sapatos novos. Ela não sabia que eu ocasionalmente comia pão no jantar para que ela pudesse participar de todas as excursões. Para ser completamente honesto, eu não queria que ela participasse. Esse é o sacrifício silencioso e invisível que é o amor. Não perdi nenhum dos seus eventos significativos. Presenciei a perda do primeiro dente, a primeira decepção amorosa aos 16 anos e a aceitação na faculdade que escolhera para a faculdade. Dobrei cada toalha, etiquetei cada caixa e arrumei o quarto dela como se estivesse mandando uma parte de mim embora. Não há nada que você possa fazer que me faça parar de te amar, eu disse a ela enquanto a abraçava naquele dia. Certa vez, me chamaram de rede de segurança da Jenna. Em uma redação do ensino médio, ela disse que eu era seu pilar de apoio e que ajudava a casa a parecer um farol em tempos de tempestade. Durante anos, li essa redação em momentos difíceis, carregando-a na carteira. Quando ela se formou na faculdade, ela já estava manchada pela idade. Ela se mudou para a cidade para uma carreira de marketing acelerada, lucrativa e proeminente depois de se formar. Mesmo quando ela começou a se transformar em uma pessoa que eu mal reconhecia, refinada, impulsiva e sempre exausta, eu ainda sentia muito orgulho. Ela mandava mais mensagens e não voltava tanto para casa. Começamos a fazer ligações mensais em vez de semanais. Mesmo assim, lembrei a mim mesma que é assim que se amadurece. Ela é independente, ocupada e está indo bem. Eu a criei para isso. Toda primavera, nós dois viajávamos para lugares como Maine, Savannah e, certa vez, até a Califórnia. 3 anos atrás, pouco antes de ela conhecer Grayson, fizemos isso pela última vez. Assistimos a filmes antigos, dormimos em uma pousada e conversamos sobre amor, arrependimento e tudo mais até às 2 da manhã. Você é a razão pela qual eu acredito que pessoas boas existem, ela comentou, apoiando a cabeça no meu ombro naquela noite. Eu confiava nela. Fiquei exultante quando ela conheceu Grayson. Ele era estável, atencioso e compassivo. Era modesto, mesmo vindo de uma família rica. Na presença dele, o sorriso de Jenna se suavizou. Lembro-me da nossa primeira refeição juntas em um pequeno restaurante italiano perto do apartamento dela.
Ela parecia desejar minha aprovação enquanto continuava a me olhar. Eu a ofereci de bom grado. Ela me pediu para ajudá-la no planejamento quando anunciaram o noivado. Ela comentou: quero me sentir atemporal, como as histórias de amor que você lia para mim quando eu era criança. Comecei a chorar. Era minha filha adulta, apaixonada, pedindo-me ajuda para criar um conto de fadas. Senti-me necessária novamente durante aqueles meses iniciais de preparação. Ela ligava e perguntava sobre listas de músicas, combinações de cores, até mesmo o decote do vestido. Você vai fazer um discurso, é claro, ela chegou a afirmar. Todos estão ansiosos por isso. Naquela noite, comecei a escrevê-lo. As palavras me vieram sem que eu precisasse pensar nelas. Sua primeira apresentação de balé, o momento em que ela segurou minha mão na morte de seu pai e seu primeiro salário estavam todos ali. Eu mal conseguia conter as camadas de orgulho, angústia e amor que enchiam os versos. Mas, aos poucos, a euforia deu lugar ao silêncio. Ela parou de atualizar com tanta frequência. Ela já havia comentado: Celeste acredita que rosa blues é mais elegante. A mãe de Grayson, Celeste, tem uma voz cristalina e um conjunto de convicções inabaláveis. Celeste acredita que menos é mais. O programa está lotado, segundo Celeste. Em vez disso, Celeste sugeriu usar uma agenda. Eu disse a mim mesma que estava sendo muito sensível e ignorei. Afinal, eu ainda tinha o discurso. Eu não ainda tinha aquele momento pela frente. Eu continuava sendo a mãe da noiva, seu pilar de apoio e a pessoa a quem ela se referia como seu farol. Até abrir o software, continuei me dizendo isso. Aconteceu em uma tarde de domingo. Jenna me convidou para tomar café da manhã com ela e Celeste em um restaurante moderno na cobertura da cidade. Quando cheguei, lembro-me de me sentir um pouco deslocada por causa das paredes de vidro, dos aventais pretos impecáveis dos garçons e do jazz ao fundo. Todos ao meu redor estavam vestidos como se estivessem em capas de revista. Derek me dera brincos de pérola no nosso 5º aniversário, e eu estava usando meu cardigan azul. Antes mesmo de me sentar, me senti insignificante. Jenna sorriu educadamente e acenou para que eu me aproximasse. Celeste raramente tirava os olhos do celular. Ela bebia sua mimosa como se estivesse em uma apresentação, enquanto vestia um terninho cinza claro. Estou tão feliz que você pôde vir, Lorraine, comentou, não de um jeito desagradável, mas ainda assim hostil. Coloquei o guardanapo no colo como uma colegial em um jantar formal, assenti e me sentei. Amostras de flores e folhetos de buffet já estavam empilhados sobre a mesa. Peguei um pedaço de tecido rosa suave, que Jenna teria adorado quando criança. Que deslumbrante, comentei. Lembra daquela roupa de balé que você usava na 5ª série? Me lembra daquela. Aquela com laço de cetim? Celeste interrompeu com uma risada aguda. Tons de flores estão fora de moda. Estamos gravitando em direção ao marfim e ao cinza claro, elegantes e discretos. Jenna riu. Você não entende casamentos modernos, mãe. Por mais tempo do que o necessário, as palavras permaneceram ali. O jeito como ela disse, de forma leve, desdenhosa, como se minha perspectiva fosse um pouco irritante, foi mais importante do que o que ela disse. Coloquei a amostra rosa de volta na mesa e soltei uma risada. Nunca me senti tão alienada perto da minha filha antes. Mais tarde, quando o garçom veio anotar nossos pedidos, perguntei se a omelete poderia ser feita sem queijo de cabra. Me dá dor de cabeça, expliquei. Celeste deu um sorriso forçado. Sabe, as pessoas só dizem isso porque não estão acostumadas com ingredientes refinados. Jenna não me defendeu. Ela nem olhou para cima. Tentei me manter presente. Elogiei o anel de noivado da Jenna, perguntei sobre o local. Até me ofereci para fazer à mão as lembrancinhas dos convidados, sachês de lavanda e camomila, algo que eu costumava fazer para arrecadações de fundos da escola. Jenna olhou para Celeste e depois para mim. Que fofo, mãe, disse ela, mas na verdade contratamos alguém para as lembrancinhas. Faz tudo parte do pacote. Pacote. Eu não tinha certeza se ela se referia ao pacote da planejadora ou ao pacote da vida que ela estava construindo, um pacote no qual eu não me encaixava mais. Naquela noite, sentei-me no trem para casa, olhando pela janela, observando a cidade desaparecer em meio a árvores e bairros tranquilos.
repassei cada momento do brunch, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Jenna estava apenas estressada. Casamentos são estressantes. Mães e filhas brigam por arranjos de mesa o tempo todo. Isso era normal. Isso não era nada. Mas eu não conseguia me livrar da sensação. Algo havia mudado. No fim de semana seguinte, passei no apartamento dela para deixar algumas fotos antigas que achei que ela gostaria de usar para o slideshow. Jenna de Maria Chiquinha segurando uma tartaruga, Jenna com sua beca de formatura, Jenna dormindo no meu peito com apenas 3 meses de idade. Grayson me cumprimentou com um abraço. Ela está terminando uma ligação, disse ele. Esperei na sala de estar enquanto vozes vinham do outro cômodo. Não quero que a apresentação de slide seja sentimental demais, disse Jenna. Ela fez uma pausa. Então, a voz de Celeste, exatamente. Este dia é sobre você. Não deixe que ela o sequestre. Grayson olhou para mim com os olhos arregalados. Sorri para ele, entreguei-lhe um envelope com as fotos e disse que tinha outro lugar para ir. Ele tentou protestar, mas eu já estava na porta. Enquanto caminhava pelo corredor, percebi que o sinal de alerta não era apenas um momento. Era uma mudança no vento, sutil, mas certa. Uma nova versão da minha filha estava tomando forma, e eu não a reconhecia. Pior, eu não tinha certeza se ela ainda me reconhecia. Mesmo assim, me agarrei à esperança. Ela estava apenas sob pressão, presa nas expectativas de outra pessoa. Ela encontraria o caminho de volta. Era o que eu dizia a mim mesma, porque não estava pronta para encarar a verdade de que ela já tinha ido embora. Não houve um único momento explosivo em que Jenna me empurrou para longe, nenhuma discussão aos gritos, nenhuma porta batendo dramaticamente, apenas um desfazer silencioso, fio por fio, momento a momento, até que eu não conseguisse mais reconhecer o relacionamento que tínhamos. O planejamento do casamento continuou, mas eu não fazia mais parte dele. Eu ainda recebia atualizações ocasionais, mas pareciam mais comunicados à imprensa do que conversas, mensagens curtas com emojis. Degustação de bolo hoje, ficou tão bom, ou prova de vestido na próxima semana. Mal posso esperar. Nunca houve um quer vir, ou o que você acha disso? Não mais. Tentei apoiá-la. Deixei mensagens de voz dizendo o quanto estava orgulhosa. Comentei em cada postagem do Instagram com carinho e palavras gentis, e mesmo assim, me senti como uma convidada na vida dela, não como sua mãe. Certa noite, me ofereci para organizar um pequeno jantar pré-casamento em minha casa para as amigas de infância da Jenna, meninas que eu conhecia desde os 6 anos de idade. Achei que seria uma maneira doce e nostálgica de lembrá-la de onde ela veio. Jenna hesitou. Que fofo, mãe, mas acho que vamos fazer uma degustação de vinhos com a turma do Grayson naquele fim de semana. Não quero sobrecarregar a agenda. Engoli minha decepção. Claro, entendo perfeitamente. Mas mais tarde naquela noite, olhei para a caçarola que eu tinha tirado do armário, aquela que Jenna costumava chamar de a forma de comemoração, e me senti tola. Coloquei-a de volta na prateleira sem desembrulhar o plástico bolha. Até Grayson começou a notar. Ele ligava de vez em quando, sempre com uma leve culpa na voz. Oi, Lorraine, só queria ver como você está com todas as coisas do casamento. Eu percebia que ele tinha boas intenções, mas também significava que ele conseguia ver as rachaduras se formando, e isso as tornava reais. Certa tarde, passei no apartamento da Jenna com uma foto emoldurada que encontrei do pai dela segurando-a no colo quando bebê. Achei que ela talvez quisesse exibi-la no casamento para homenagear o homem que a amou com todas as suas forças. Ela abriu a porta com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que fofo, mãe, de verdade. Mas estamos tentando manter tudo bem elegante e moderno. Nada de fotos antigas. Simplesmente não é o estilo que buscamos. Sem fotos antigas, sem história, sem pai, sem mim, pensei. Fiquei ali parada no corredor, com o porta-retratos pesado nas mãos. Talvez só na mesa de boas-vindas, eu disse. Nem precisa mencioná-lo, só para que ele esteja lá de alguma forma. O tom de Jenna não mudou. Não quero começar essa coisa toda com a Celeste. Ela já acha que somos sentimentais demais. Por favor, confie em mim. Eu confiava nela. Eu confiava que ela tinha mudado.
Mais tarde, enquanto caminhava de volta para o carro, percebi que não tinha sido convidada para o chá de panela. Eu tinha visto fotos online, um evento perfeitamente organizado em algum jardim na cobertura, todos com roupas creme combinando, bebendo champanhe com canudos dourados. Celeste estava lá, as amigas dela estavam lá, eu não. Ninguém disse nada, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Era como se tivessem esquecido que eu existia. Tentei me convencer de que não importava. Disse a mim mesma que estava sendo dramática. Mas uma manhã, eu estava na cozinha fazendo chá e percebi que não falava com Jenna havia 2 semanas inteiras. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando finalmente liguei para ela, ela atendeu com um tom apressado. Ei, mãe, posso te ligar mais tarde? Vamos nos encontrar com a planejadora e os pais do Grayson. Assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Claro, só para saber como você estava. Ela não retornou a ligação. Comecei a questionar tudo. Será que eu estava sendo muito carente? Será que eu a estava envergonhando? Será que eu cometi algum erro que eu não sabia? Mas cada vez que eu fazia essas perguntas, outra lembrança da nossa proximidade vinha à tona, todas as conversas na hora de dormir, as viagens de carro, as surpresas de aniversário. Eu tinha sido uma boa mãe, não perfeita, mas boa. Não se tratava de eu não ser suficiente. Tratava-se de ela escolher a visão de outra pessoa em vez do seu próprio passado, e eu fazia parte desse passado. Um dia, encontrei o rascunho do discurso na minha mesa de cabeceira e o li em voz alta. Nem cheguei à metade e comecei a chorar. Não foram as palavras que doeram, foi o lembrete de que eu acreditava que tinha importância na história dela. Eu havia imaginado minha voz ecoando naquele salão de casamento, enchendo de amor, lembranças e orgulho. Em vez disso, eu estava me tornando um ruído de fundo silencioso, uma página sendo virada, um capítulo encerrado. Era a noite anterior ao casamento. O jantar de ensaio foi realizado em um vinhedo de luxo nos arredores da cidade. Tudo brilhava com elegância, cordões de luzes entrelaçados por vigas de carvalho, velas tremulando contra copos, garçons deslizando entre os convidados com bandejas de canapés pequenos. Deveria ter sido uma noite repleta de alegria, aconchego e a magia silenciosa que vem de ver sua filha à beira de um novo capítulo. Em vez disso, tornou-se o momento em que percebi, sem sombra de dúvida, que eu não fazia mais parte da história dela. Cheguei cedo, como sempre. Usei um vestido verde claro que Jenna elogiou uma vez, o mesmo que usei na formatura dela. Meu cabelo estava preso no lugar, minhas mãos um pouco trêmulas enquanto segurava o presente que havia trazido, um medalhão simples com uma foto de Derek e a bebê Jenna dentro. Eu tinha planejado dar a ela naquela noite, uma forma de seu pai estar com ela no grande dia. Eu até adicionei um pequeno bilhete, por algo antigo. Ele teria ficado tão orgulhoso. À medida que os convidados chegavam, fiquei de lado, observando-a deslizar de mesa em um vestido de seda branca que brilhava sob as luzes. Ela estava linda, radiante, mas diferente. Seus movimentos eram ensaiados. Sua risada era um pouco alta demais. Ela parecia mais uma anfitriã do que uma filha. Quando ela finalmente veio até mim, abri os braços e ela me deu um abraço rápido, mais por obrigação do que por carinho. Você está linda, eu disse. Obrigada, ela respondeu, com os olhos já percorrendo o ambiente. Acho que a iluminação ficou perfeita. Estendi o medalhão, cuidadosamente embrulhado em uma caixa prateada. Só uma coisinha, eu disse. Pensei que você poderia usar amanhã. É seu pai, e você se lembra daquela foto do quintal? Ela piscou e deu um leve sorriso. Ah, mãe, que fofo. Mas eu já escolhi meus acessórios. A Celeste me deu um pingente de diamante que combina com os brincos. Você entendeu, né? Assenti. Claro. Guardei a caixa na bolsa, tentando não demonstrar a rejeição no meu rosto. E então veio a parte que nunca esquecerei. Perto do fim da noite, a organizadora pegou o microfone e começou a delinear a programação do dia seguinte. Começaremos a cerimônia às 16 horas, seguida de um coquetel no pátio, e depois passaremos para o jantar e os brindes. Sentei-me mais ereta. Brindes, o meu momento. Jenna tinha prometido que eu participaria dos discursos. Eu havia ensaiado cada palavra minha.
Não foi longo, apenas alguns minutos, uma homenagem à sua jornada, ao seu pai, ao seu coração. Eu a imaginei segurando minha mão enquanto eu falava, com lágrimas nos olhos, lembrando quem sempre fomos uma para outra. A organizadora continuou, lendo os nomes de uma lista. Primeiro, o padrinho, Daniel Campbell, depois a dama de honra, Shelby Hay. Depois, Celeste Campbell fará algumas palavras em nome da família. Esperei. Minha respiração ficou presa na garganta. Não havia mais nomes. Risadas ecoaram da multidão enquanto a organizadora seguia seu caminho, brincando sobre o bar aberto e a dança noturna. Olhei ao redor. Ninguém mais notou. Ninguém mais percebeu que algo sagrado tinha acabado de ser tirado de mim. Inclinei-me para Jenna, torcendo para que fosse algum engano. Você disse que eu ia falar, sussurrei. Ela nem olhou para mim. Mãe, simplesmente não combinou. A agenda está muito apertada, e a Celeste disse que é melhor manter as coisas organizadas. Meu peito apertou. Então, eu não vou fazer nenhum discurso. Ela deu de ombros suavemente, desviando o olhar. Não faça disso um escândalo, por favor. Recostei-me lentamente, sentindo a dor subir do estômago à garganta. Minhas mãos tremiam sob a mesa. Mal consegui ouvir o resto da noite. Tudo se transformou em música suave e tilintar de copos. Ao meu redor, as pessoas brindavam, comemoravam e riam. Sorri quando esperavam que eu sorrisse. Concordei quando alguém disse, você deve estar tão orgulhoso. Mas, por dentro, eu estava me encolhendo. Depois da sobremesa, fui ao banheiro. Tranquei a porta da cabine e fiquei ali sozinha, segurando meu discurso na bolsa. Não chorei, ainda não. Apenas encarei meus joelhos e respirei baixinho. Eu não estava com raiva. Eu estava apagada. Amanhã, minha filha caminharia até o altar. Mas hoje à noite, ela já tinha se afastado de mim e ninguém percebeu. O dia do casamento chegou com um tempo perfeito. O céu estava de um azul límpido e ininterrupto, o ar fresco o suficiente para manter os convidados confortáveis. O local era de tirar o fôlego, jardins de rosas em plena floração, uma antiga capela de pedra com era serpenteando pelos arcos, cadeiras brancas enfileiradas como soldados aguardando o início de algo sagrado. Tudo parecia ter saído de uma revista de noivas, exceto eu. Cheguei discretamente, 2 horas antes, exatamente como me instruíram no cronograma final que a planejadora de Jenna havia enviado por e-mail, sem mensagem pessoal, sem carinho, apenas um nome, Lorraine Voice, ao lado das palavras a assentos da cerimônia, segunda fileira, extrema direita. Não na primeira fileira, não ao lado dela, apenas ali. Usei o vestido azul claro que havia escolhido meses atrás. Jenna me disse uma vez que ele realçava a cor dos meus olhos. Agarrei-me a essa lembrança enquanto caminhava sozinha pelo estacionamento, segurando uma pequena caixa embrulhada debaixo do braço. Meu presente de casamento para ela foi uma coxa costurada à mão com pedaços de tecido de todos os lugares em que já moramos, cada fase da vida dela costurada. Era um legado em linha, horas do meu tempo investidas em cada quadrado. Eu a havia guardado para este dia. Ao me aproximar do local, vi Celeste parada na entrada, prancheta na mão. Ela me olhou e deu um sorriso fraco. Lorraine, disse ela, não exatamente com desprezo, mas com a fria polidez de alguém cumprindo uma obrigação. Que bom que você veio. Assenti. Claro. Sem abraço, sem carinho, apenas mais uma convidada para cuidar. Encontrei meu lugar silenciosamente, no momento em que os floristas finalizavam os retoques finais. Observei a agitação ao meu redor, fotógrafos se preparando, acompanhantes ajustando gravatas borboleta, madrinhas em vestidos lilás claros rindo perto do altar. Todos tinham um lugar, um papel, todos, exceto eu. Quando Jenna saiu para as fotos, senti minha respiração falhar. Ela parecia radiante, como um sonho envolto em renda e luz. Meu coração se encheu de amor e tristeza ao mesmo tempo. Eu queria correr até ela, abraçá-la, sussurrar o quanto eu estava orgulhoso, o quanto ela estava linda, mas ela estava cercada, Celeste de um lado, a dama de honra do outro, o fotógrafo gritando instruções como um general. Acenei. Jenna me viu, assentiu brevemente e se virou para a câmera. Acabou em segundos.
Quando a cerimônia começou, sentei-me conforme as instruções, segunda fileira, extrema direita. Observei a ausência de Derek ser preenchida com uma vela simbólica, acesa pelo pai de Celeste Grayson. Nenhuma menção ao meu falecido marido, nenhuma foto, nenhuma palavra, apenas uma vela, genérica e silenciosa. Segurei meu discurso no colo, mesmo sabendo que àquela altura nunca conseguiria lê-lo. Afinal, eu o havia memorizado. Sussurrei os versos na minha cabeça enquanto o celebrante falava, de joelhos ralados a cartas de bolsas de estudo, vi você crescer com admiração e gratidão. Você é, e sempre será, o maior capítulo da minha vida. As palavras ficaram presas na minha garganta. Pisquei com força para evitar que as lágrimas rolassem. Ninguém percebeu. Ninguém se virou para olhar. Eu estava invisível. Na recepção, fiquei até a primeira dança. Observei Jenna e Grayson rodopiando sob as luzes, seus sorrisos ensaiados, seus movimentos elegantes. Eles formavam um casal lindo, o tipo de casal que as pessoas invejam. Mas tudo o que eu conseguia ver era a menininha de Maria Chiquinha que costumava rastejar para minha cama depois de um pesadelo, a menina que costumava segurar minha mão em todas as reuniões da escola, a menina que um dia me disse que eu era o seu lar. E agora, ela estava construindo um novo lar sem mim. O DJ anunciou as danças dos pais. Jenna dançou com o pai de Grayson. Houve aplausos e risos. Alguém brindou com champanhe. Nenhuma dança entre mãe e filha, nenhum discurso, nenhuma menção. Eu me afastei durante a sobremesa. Ninguém me impediu. Atravessei o estacionamento sozinha, o ar da noite estava mais frio agora, meus sapatos estalando no cascalho. Entrei no carro, tranquei as portas e fiquei em silêncio por um momento. Então, tirei a colcha de debaixo do braço e a coloquei no banco do passageiro. Cheirava a lavanda e algodão, a segurança, a casa. Dirigi para casa sem ligar o rádio. Quando cheguei lá, vesti meu hobby, preparei uma xícara de chá de camomila e sentei-me perto da janela com o discurso no colo. Não chorei, ainda não. Mas senti algo dentro de mim mudar, não raiva, não ressentimento, algo mais silencioso, mais pesado. Eu havia dado a ela tudo o que tinha, meu tempo, meu amor, minha história. E agora ela havia pegado tudo e construído uma vida na qual eu era simplesmente omitida. Na manhã seguinte, muito antes de as taças de champanhe serem lavadas e a pista de dança ser esvaziada, meu telefone tocou. Era Grayson, e ele estava chorando. O telefone tocou às 6h42. Eu já estava acordada, embora não tivesse dormido muito. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava presa em loops, rebobinando, repetindo. Cada sorriso que forcei no casamento, cada vez que engoli uma palavra que queria dizer, cada pequena rejeição que se somara a um exílio silencioso e silencioso. Quando vi o nome de Grayson na tela, hesitei. Uma parte de mim não queria responder. Eu não estava pronto para reviver aquilo, ainda não, mas atendi. Lorraine, disse ele, com a voz embargada, me desculpe. Eu não sabia. Não imaginei que seria assim. Ele fez uma pausa, claramente tentando se recompor. Ouvi-o expirar lentamente, trêmulo. Ela nem me disse que você não ia falar, disse ele. Ela disse que você mudou de ideia, que não queria. Encostei-me na parede da cozinha, olhando para a xícara de chá fria que eu havia abandonado horas antes. Não, respondi suavemente, ela simplesmente não me incluiu. Houve silêncio. Então Grayson disse, quase num sussurro, sinto muito. Ele começou a dizer mais alguma coisa, mas eu disse que precisava de um tempo. Ele entendeu. Desligamos, e eu fiquei ali, imóvel como uma pedra, enquanto o sol começava a nascer pela janela da cozinha. Aquele dia foi o início do meu desmoronamento. Não chorei imediatamente. Em vez disso, segui a rotina, preparei o café da manhã, embora não o tenha comido, dobrei a roupa, embora não me lembrasse de tê-la lavado. Sentei-me na sala com a TV ligada, volume baixo, sem assistir a nada. E então a ficha caiu. A tristeza nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. Não era chorar no chão. Não era quebrar pratos ou gritar nos travesseiros. Era menor, mais lenta, um vazio. Entrei no antigo quarto da Jenna, aquele que eu mantivera exatamente como ela o deixará depois da faculdade.
Sentei-me na sua velha cama, peguei o ursinho de pelúcia surrado que ela costumava carregar para todo lugar quando criança e apenas o encarei. Foi então que as lágrimas vieram, silenciosas a princípio, depois soluços profundos e dolorosos que pareciam brotar de um lugar que eu não tocava há anos, desde a morte do pai dela. Naquele dia, deixei a dor me invadir. Lamentei a filha que criei, a menina que costumava desenhar cartões feitos à mão para mim e colá-los na geladeira, a menina que dançava descalça no corredor enquanto eu batia palmas, a menina que um dia chorou no meu colo quando sua professora favorita se mudou. Eu não sabia para onde aquela menina tinha ido. E talvez essa fosse a parte mais cruel, ela ainda estava lá, andando por aí de vestido de noiva, sorrindo para as câmeras, mas havia enterrado cada pedaço de mim que um dia amou. Eu me senti descartada, apagada. Liguei para minha irmã, Francine, que morava a 2 estados de distância. Ela era uma das poucas pessoas que sabiam o quanto eu e Jenna éramos próximas. Quando contei o que aconteceu, ela se calou. Isso não é culpa sua, Lorraine, disse ela gentilmente. É dela. Mas não parecia tão simples assim. Eu não conseguia parar de me perguntar se tinha pressionado demais, amado demais, tentado me agarrar com muita força. Talvez eu devesse ter desistido antes. Talvez eu tivesse feito algo que não tinha percebido. Naquela noite, eu me encontrava sentada no chão do meu quarto, cercada por velhos álbuns de fotos, fotos de Jenna quando criança, festas de aniversário, projetos de arte bagunçados, bailes do ensino médio, eu em cada canto da vida dela, sempre lá, sempre sorrindo. Havia uma foto para a qual eu voltava sempre, Jenna aos 6 anos, sorrindo para mim enquanto esculpíamos abóboras na varanda. Suas mãos estavam cobertas de sementes e polpa, e eu ria, com os braços em volta dela. Toquei a imagem com a ponta dos dedos. Para onde ela foi? E, mais importante, quem eu era agora que ela não precisava mais de mim? Naquela noite, não me preocupei com o jantar. Fui para a cama cedo, mas o sono nunca veio, apenas o ranger da casa ao meu redor e o silêncio de uma vida repentinamente silenciosa demais. Durante décadas, eu havia investido tudo o que tinha para ser mãe de Jenna. Construí minha identidade em torno disso, minhas rotinas, meu propósito, meu orgulho. E em um fim de semana, tudo isso foi deixado de lado. Fiquei deitada no escuro, com os olhos abertos, olhando para o teto. Este era o fundo do poço, não apenas por causa do que ela fazia, mas porque eu não sabia quem eu era sem ela. 3 dias depois do casamento, o mundo lá fora continuava como se nada tivesse mudado. A correspondência ainda chegava. Os vizinhos ainda cortavam a grama. Mas dentro de casa, o tempo passava de forma diferente e mais lento, mais pesado. As paredes pareciam mais próximas, meu peito, mais apertado. Eu mal havia saído de casa desde que voltara do casamento. Eu não havia desfeito a mala que trouxera. Ela ainda estava perto da porta da frente, fechada como se também não quisesse se lembrar. A colcha, meu presente de casamento para Jenna, permanecia na mesa de jantar, fechada, indesejada. Eu não a tocará desde que a colocará ali. Era o centro silencioso de tudo o que eu não havia dito. Na quarta manhã, assim que me sentei para tomar o chá que havia deixado esfriar pela 3ª vez, ouvi uma batida na porta da frente, não a batida apressada de um entregador, nem o som impaciente de alguém esperando para entrar, apenas 3 batidas suaves, comedidas e incertas. Abri e não encontrei ninguém. Mas no capacho de boas-vindas havia um buquê de hortênsias azul claras, as preferidas da infância de Jenna, embrulhadas em papel pardo. Dentro, havia um pequeno envelope creme com meu nome escrito com uma letra caprichada, Lorraine. Meu coração disparou. Não era a letra da Jenna. Levei o buquê para dentro e o coloquei sobre a mesa, com as mãos trêmulas enquanto abria o envelope. O bilhete era curto: Lorraine, sei que não tenho o direito de te pedir nada, não depois do que aconteceu. Mas preciso conversar. Há coisas que eu não sabia, coisas que a Jenna escondeu de mim. Não estou pedindo perdão. Só estou pedindo uma conversa. Por favor, Grayson. Olhei para as palavras, lendo-as 1, 2 e uma 3ª vez. Ela escondia algo. O que ela poderia esconder do homem com quem se casou? Por um momento, pensei em jogar a carta fora. De que adiantaria reabrir feridas que mal começavam a cicatrizar? Mas algo dentro de mim se agitou, não raiva, nem esperança, apenas curiosidade.
Sentei-me à mesa, olhando para a carta enquanto o suave perfume das hortênsias enchia o ambiente. Aquele cheiro me levou de volta à primavera em que Jenna completou 8 anos, quando plantamos um arbusto delas no quintal. Ela verificava todos os dias se elas tinham florescido, gritando quando as primeiras pétalas apareciam. Naquele verão, ela colheu uma e colocou atrás da minha orelha. Agora você também é uma flor, mamãe. Eu não pensava naquele dia há anos. Liguei para o número que Grayson tinha escrito no verso do bilhete. Ele atendeu no segundo toque. Lorraine, disse-lhe rapidamente, como se temesse que eu desligasse, obrigado por ligar. Ainda não disse nada, respondi, com a voz calma. Houve uma pausa. Então, posso passar aí? Prefiro dizer isso pessoalmente. 1 hora depois, ele estava sentado à minha frente, na mesma mesa de jantar onde eu ajudara Jenna com suas inscrições para a faculdade. Ele parecia cansado, mais cansado do que um homem recém-casado deveria parecer. Seus olhos estavam marejados de exaustão, mas sua voz era firme. Ele me contou tudo, como Jenna vinha lutando contra inseguranças há anos, a vergonha de sua origem modesta, o medo de ser vista como inferior ao círculo social de elite de Grayson, como Celeste alimentava esses medos como gasolina no fogo, como Jenna gradualmente reescrevia seu passado, deixando de lado as partes humanas e confusas, incluindo eu. Ela disse que o seu envolvimento tornaria o casamento muito emotivo, disse Grayson. Ela queria que fosse elegante, perfeito, comercializável. Eu me encolhi. Ela tinha medo de parecer pequena, Lorraine, disse-lhe suavemente. Mas, ao fazer isso, ela te diminuiu, e isso não está certo. Ele tirou algo do bolso do paletó e deslizou sobre a mesa. Era uma versão impressa do programa do casamento, mas esta continha meu nome, discurso, Lorraine Voice, mãe da noiva. Encontrei isso em um arquivo antigo que a planejadora tinha salvo, disse ele. Você deveria ter discursado originalmente, mas 3 semanas antes do casamento, ela mandou retirá-la. Olhei para a página, meu nome impresso com clareza, espremido entre estranhos que tinham permissão para ficar. Grayson me olhou nos olhos. Não espero que você a perdoe, mas eu precisava que você soubesse. Não foi sua culpa. Ele se levantou para sair, hesitou e acrescentou, você criou alguém que ainda está se descobrindo. Só espero que não seja tarde demais para ela se lembrar de quem era antes de tudo isso. Depois que ele saiu, sentei-me com o programa no colo, meus dedos traçando a borda do meu nome. Era prova não apenas de que eu havia sido esquecido, mas de que um dia eu havia sido lembrado. E isso mudou algo em mim? Talvez eu não tivesse fracassado. Talvez a história ainda não tivesse terminado. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Não porque algo tivesse sido consertado, não mesmo. Jenna não ligou. Ela não se desculpou. Meu nome ainda não tinha sido mencionado durante a recepção do casamento dela. Mas saber a verdade, segurando aquele programa do casamento em minhas mãos, mudou algo dentro de mim, como se uma porta que eu não sabia que estava trancada tivesse se aberto silenciosamente. As palavras de Grayson ecoavam na minha cabeça, você criou alguém que ainda está se descobrindo. Por tanto tempo, carreguei a culpa, a guardei no fundo do meu ser, como as mães fazem. Pensei que talvez a tivesse amado demais, esperado demais, dito as coisas erradas. Pensei que minha presença tinha sido um fardo. Mas não era por eu ser demais. Era por Jenna achar que precisava ser menos ela mesma para ser mais para outra pessoa. A compreensão veio lentamente, como o nascer do sol, nada dramático, apenas uma luz constante invadindo os cantos da minha compreensão. Pela primeira vez em semanas, não passei a manhã perdida em iniciação ou reescrevendo conversas na minha cabeça. Não reli o discurso nem verifiquei meu celular em busca de mensagens que nunca chegaram. Em vez disso, abri as janelas, preparei um bule de café fresco e preparei um café da manhã de verdade, ovos mexidos, torrada com geleia de damasco. Até coloquei música para tocar, aquele CD antigo da Norah Jones que Jenna e eu costumávamos ouvir em viagens longas. Limpei a sala de estar, não por obrigação ou tédio, mas porque eu queria. Tirei o pó de molduras antigas, limpei as estantes e até replantei uma planta que estava morrendo num canto. Enquanto trabalhava, notei algo estranho, uma satisfação silenciosa, como se eu estivesse começando a ocupar espaço na minha própria vida novamente. E então, sem pensar muito,
peguei a colcha que tinha feito para Jenna da mesa de jantar e a dobrei com cuidado. Coloquei-a num recipiente, não com amargura, mas com paz. Eu não precisava guardá-la como um lembrete do que ela havia rejeitado. Eu sabia o que tinha criado. Eu sabia o cuidado que havia em cada ponto. Ela não precisava mais provar nada. Naquela tarde, dei uma volta no parque. O ar estava fresco, mas o sol estava quente, e as famílias estavam aproveitando o dia. Sentei-me em um banco perto do Lago dos Patos, onde Jenna costumava alimentá-los com migalhas de pão quando criança. Lembrei-me de como ela dava nomes aos patos, dava-lhes histórias e personalidades. Ela tinha tanta imaginação naquela época, tanta delicadeza. Talvez essa delicadeza ainda estivesse nela, soterrada pela pressão, pela imagem e pelo medo de não ser o suficiente aos olhos de pessoas como Celeste. Eu não conseguia arrastá-la de volta para quem ela costumava ser. Mas eu também não precisava ficar paralisada em quem eu costumava ser. Naquela noite, desenterrei meu diário de viagem do fundo do armário. Era algo que Derek e eu tínhamos começado anos atrás, quando achávamos que a aposentadoria seria preenchida com viagens de carro e feriados prolongados no litoral. Tínhamos anotado os lugares que queríamos visitar: Seattle no outono, Charleston na primavera, Santa Fé para os festivais de arte. A maioria deles nunca chegamos a ver, mas eu ainda estava aqui. Na manhã seguinte, reservei uma viagem para Santa Fé, uma semana, um pequeno Airbnb perto da praça, perto de galerias e cafés. Não contei a ninguém. Não senti necessidade de anunciar. Não foi uma declaração. Foi um passo, não para longe de Jenna, mas em direção a mim mesma. Pela primeira vez em anos, senti algo cintilar dentro de mim, não apenas alívio ou calma, mas um poder silencioso, um fogo que não queimava quente nem ruidosamente, mas constante, inegável. Jenna pode não ter me visto no dia do seu casamento, mas eu estava começando a me ver novamente. E percebi que talvez aquela fosse a primeira coisa de que eu precisava, não um discurso, nem um lugar à mesa, apenas uma permissão minha para ser mais do que a mãe de alguém, para ser Lorraine novamente. Depois de anos colocando Jenna no centro de tudo, minha agenda, meus pensamentos, minha identidade, comecei a me colocar silenciosamente no centro. Não em gestos ruidosos e amplos, não houve declarações dramáticas ou ultimatos, apenas pequenas escolhas intencionais, mudanças suaves que fizeram o chão parecer mais sólido sob meus pés novamente. Não liguei para Jenna. Não enviei fotos da viagem a Santa Fé. Não perguntei se ela havia mudado de ideia, se havia relido o discurso que eu havia escrito ou aberto a colcha que eu havia feito. Aquela parte de mim, a parte que esperava permissão para ser vista, havia se imobilizado não por amargura, mas por clareza. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir as partes da minha vida que tinham sido negligenciadas. Primeiro vieram as finanças. Revisei o fundo que Derek havia deixado, verifiquei as contas e marquei uma consulta com um novo planejador patrimonial. O Antigo Testamento listava Jenna como única testamenteira, herdeira e procuradora médica. Mudei discretamente o testamento, não por vingança, mas porque não era mais um dado adquirido. Ela havia escolhido uma versão de sua vida que não me incluía. Eu precisava me conformar com isso e planejar de acordo. Então veio a casa. Eu morei lá por 31 anos. Cada corredor guardava lembranças, pegadas de bebê na tinta, marcações de altura nos batentes das portas, discussões adolescentes ecoando a portas fechadas. Mas comecei a ver a casa como ela era agora, um espaço preenchido com o que costumava ser. Comecei a organizar, não para pagar, mas para liberar. Separei armários, coloquei as coisas velhas da Jenna em caixas e doei o que pude: seu vestido de baile, ainda preservado em plástico, livros didáticos da faculdade, troféus, desenhos da infância. Guardei alguns, os cartões de aniversário feitos à mão que ela escreveu aos 9 anos, a entrada no diário em que ela me chamou de a mulher mais forte que conheço. Coloquei esses em uma pequena caixa de cedro e guardei no fundo do meu armário. Todo o resto, eu deixei ir. E, ao deixar ir, o espaço retornou, nos cômodos e em mim. Repintei as paredes da cozinha, finalmente substituindo o amarelo desbotado que Jenna escolhera na adolescência por um terracota aconchegante. Enchi o quarto de hóspedes com lençóis novos e flores frescas. Plantei lavanda e alecrim no jardim em vez das hortênsias. Elas precisavam de muito cuidado. Eu não queria mais cuidar delas. Eu queria florescer. Nos fins de semana,
eu participava de um clube do livro local, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrava tempo. As mulheres de lá não me conheciam como a mãe da Jenna. Elas me conheciam como Lorraine, uma professora aposentada que adorava romances policiais e Charlotte ria alto demais nas partes erradas dos filmes. Era bom, até estranho, ser vista por mim mesma novamente. Também comecei a escrever novamente não discursos, nem cartas, apenas pequenas histórias, coisas que eu rabiscava nas margens de cadernos velhos ou digitava à tarde da noite, enquanto a casa estava silenciosa. Eu não tinha público, mas escrevia mesmo assim porque queria, porque podia. A situação silenciosa não era um plano de vingança. Não era uma estratégia para provocar o remorso de Jenna ou fazê-la se sentir culpada. Era algo completamente diferente, uma retomada, um retorno a si mesma. Eu ainda a amava. Claro que amava. Aquele amor não havia desaparecido. Simplesmente mudará de forma. Não precisava mais da aprovação ou do reconhecimento dela para sobreviver. Vivia em mim, como sempre, silencioso, forte, inegável. Houve momentos em que senti muita falta dela, momentos em que ouvia uma música que costumávamos cantar no carro ou via uma mãe e uma filha comprando vestidos de noiva e sentia uma dor familiar. Mas a dor não me controlava mais. E cada vez que eu começava a recair no hábito de esperar por sua ligação ou de reviver aquele momento no casamento, eu respirava fundo e voltava ao que havia construído, uma vida, a minha vida. Certa manhã, enquanto servia café na minha caneca favorita, aquela que diz a mulheres corajosas criam mulheres corajosas, percebi uma coisa. Talvez essa silenciosa retomada não fosse apenas uma questão de me encontrar. Talvez fosse também uma demonstração de algo mais para Jenna, não um apelo, não uma viagem de culpa, mas um exemplo, um modelo de como se afastar do que te destrói e construir algo mais forte em seu lugar, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que você faça tudo isso em silêncio. Começou sutilmente, como a maré récua diante da onda. Eu não esperava mudanças. Eu tinha parado de esperar por elas. Depois da transformação silenciosa dos meus dias, da retomada do meu espaço, eu finalmente havia me livrado da esperança de que Jenna me visse de forma diferente. Meu amor por ela permaneceu, mas não se apegava mais ao sonho de quem ela costumava ser ou de quem eu queria que ela se tornasse. Eu não estava mais segurando a porta aberta. Mas a vida tem um jeito de voltar quando você menos espera. Tudo começou com Grayson. Ele ligava a cada poucas semanas, não apenas por obrigação, mas com genuína curiosidade, até mesmo carinho. Perguntou como eu estava, que livros eu estava lendo, para onde eu tinha viajado recentemente. Depois que mencionei a lavanda que havia plantado, ele me enviou uma pequena lata de creme para as mãos feito com óleo de lavanda. Para as suas mãos de jardineiro, dizia o bilhete. Eu sei que você as merece. Então, uma tarde, ele ligou e disse algo que eu não esperava. Acho que ela sente sua falta. Ela só não sabe admitir. Eu não disse nada. Ela fala de você quando acha que eu não estou ouvindo, ele continuou. Ela ainda não abre a caixa de colchas, mas a guarda no armário. Eu verifiquei. Senti algo mudar, pequeno e silencioso, mas não me consumiu. Agradeci a ligação e desligamos. A próxima mudança veio por meio da velha amiga de Jenna, Marisol. Não nos falávamos há anos. Ela era uma das garotas com quem eu costumava dividir a carona para a escola e dormir na casa de alguém, uma das poucas pessoas que tinham percebido o vínculo que Jenna e eu tínhamos. Ela me mandou uma mensagem no Facebook: Oi, senhorita Voz. Espero que não seja muito precipitado, mas vi as fotos do casamento e só queria dizer que notei. Me desculpe. Você não merecia isso. Li a mensagem 2 vezes antes de responder e, em seguida, respondi com um simples obrigada. Ela respondeu novamente: Jenna costumava te chamar de melhor amiga. Ela ainda precisa de você, mesmo fingindo que não precisa. Essa frase permaneceu. Certa manhã, enquanto tomava café e observava a luz entrar pelas persianas, lembrei-me das muitas vezes em que me deixei encolher para deixar os outros mais confortáveis. Eu tinha feito isso a vida toda, em reuniões, em amizades, na maternidade. Mas algo havia mudado agora, não apenas na minha rotina, mas na energia que me cercava. Eu havia traçado novos limites, não com força, mas com elegância. E esses limites começaram a falar por si.
Era evidente que a dinâmica havia mudado. Os telefonemas de Grayson se tornaram mais frequentes. Quando ele e Jenna jantavam na casa da Celeste, ele me mandava mensagens depois com atualizações. Sua filha calou um dos comentários sarcásticos da Celeste hoje à noite, escreveu ele certa vez. Ela chegou a dizer: "Não fale da minha mãe desse jeito. Você teria ficado orgulhoso." E eu fiquei, não porque Jenna me defendeu, mas porque ela finalmente se lembrou de que eu valia a pena ser defendida. Nunca pedi desculpas ou explicações. Não busquei crédito ou encerramento. Simplesmente continuei construindo minha vida, um dia de cada vez. E meu silêncio se tornou um tipo de poder não frio, não punitivo, apenas constante, um lembrete silencioso de quem eu era antes que alguém me fizesse duvidar. Esse poder se manifestou também de outras maneiras. No escritório do planejador patrimonial, quando me perguntaram quem eu queria listar como meu procurador médico, escolhi minha sobrinha, Clary, uma jovem atenciosa que sempre me tratou com carinho e respeito. Não escolhi Jenna por despeito. Escolhi alguém que tinha aparecido. Quando postei uma foto da minha viagem a Santa Fé nas redes sociais, incluí uma legenda que dizia simplesmente: "Eu costumava esperar para ser incluída. Agora eu vou." A legenda foi compartilhada por alguns amigos e comentada por vários outros. Nunca mencionei Jenna. Não precisava. Minha vida começou a se preencher não com barulho, mas com significado. E, à medida que eu vivia plenamente sem me apresentar para ninguém, a balança se inclinou silenciosamente. Jenna não tinha mais controle, nem sobre a minha felicidade, nem sobre a minha presença, nem sobre a história que conto a mim mesma sobre quem sou. Ela havia dado seu passo rumo à vida adulta, mas eu havia dado meu passo rumo à liberdade. E, lentamente, o mundo ao meu redor começou a refletir essa verdade. As pessoas me viam não como uma mãe esquecida ou uma convidada descartada em um casamento, mas como uma mulher que havia reconstruído sua dignidade, tijolo por tijolo, sem pedir permissão. A maré havia virado, e eu estava de pé quando isso aconteceu. Aconteceu quase 3 meses depois do casamento, numa manhã suave de primavera, daquelas em que o vento traz o perfume dos lilazes e a luz parece mais quente do que deveria. Eu estava no jardim, aparando a lavanda, quando ouvi o som de pneus no cascalho. A porta de um carro bateu, seguida por passos hesitantes no caminho da frente. Quando me virei, Jenna estava parada no portão. Parecia mais magra, cansada, como alguém que se esforçara demais por muito tempo. Seu cabelo estava preso para trás, solto, e seus saltos, impraticáveis para a trilha de terra. Mas seus olhos estavam mais suaves do que em meses, talvez anos. Eu não falei nada. Ela também não. Fiquei parado, com a tesoura na mão, o aroma de alecrim amassado no ar entre nós. Ela abriu o portão e caminhou lentamente em minha direção, parando a poucos metros de distância. Seus olhos se voltaram para o jardim, depois para a casa e, finalmente, encontraram os meus. "Eu não sabia como ligar", disse ela. Eu não disse nada. Não precisava. Ela estava aqui. Aquilo já era mais alto do que qualquer mensagem de voz. Ela respirou fundo, como se estivesse segurando a respiração há anos. "Eu errei", disse ela. "Não só o discurso, tudo." Ela fez uma pausa. "Deixei a Celeste me convencer de que você era muito emotiva, muito sentimental, que ter você envolvida me faria parecer fraca." Uma folha caiu entre nós. "Eu disse a mim mesma que você entenderia, que me perdoaria como sempre faz. Mas quando não te vi na recepção, quando percebi que você tinha ido embora." Sua voz embargou. Eu sabia que tinha ido longe demais. Mesmo assim, esperei. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou algo, um pedaço amassado de papel dobrado. "Encontrei isto na minha comoda na manhã seguinte ao casamento", disse ela. "Grayson disse que você nunca fez o discurso, mas eu o li. Eu nem tinha percebido que tinha deixado uma cópia para trás. Devo tê-la deixado lá em meu torpor antes de sair naquela noite, agarrada a um último fio de esperança." Ela o desdobrou lentamente. "Li 3 vezes", sussurrou. Chorei nas 3. Um nó se formou na minha garganta, mas fiquei imóvel. Lembrei-me de coisas em que não pensava há anos, as fantasias de Halloween, as viagens de carro, as noites em claro com a lição de matemática. Você estava sempre lá, a todo momento.
E eu te apaguei. Finalmente falei, com a voz calma, mas firme. Você não me apagou, Jenna. Você tentou, mas eu nunca desapareci. Ela olhou para cima, assustada. Eu sempre estive aqui. Você simplesmente parou de procurar. O silêncio se instalou entre nós, nem frio, nem raiva, apenas real. Eu não sabia como me recuperar, disse ela. Achei que, se ignorasse por tempo suficiente, aquilo passaria. Mas não passou. Assenti lentamente. Algumas coisas ficam, Jenna, quer as nomeemos ou não. Ela também assentiu. Você estava certa em ir embora. Eu não fui embora, corrigi. Eu fui andando para casa. Ela engoliu em seco. Eu não mereço o seu perdão. Talvez não, eu disse honestamente, mas eu ainda sou sua mãe. Isso também não vai embora. Ela olhou para o chão, como se estivesse se preparando para o golpe final. Mas ele não veio porque eu não vim a este momento em busca de vingança. Vim com clareza. Limpei as mãos no avental de jardinagem e gesticulei em direção ao banco sob a ameixeira. Sente-se, se quiser. O ar está com um cheiro agradável esta manhã. Ela me seguiu sem dizer uma palavra. Ficamos sentados em silêncio, ombro a ombro, observando um casal de pássaros azuis voar entre os galhos. Não foi um pedido de desculpas em meio a lágrimas. Não foi um reencontro dramático com violinos crescendo ao fundo. Foi algo melhor. Foi honesto. Depois de um tempo, Jenna enfiou a mão na bolsa novamente e tirou um pequeno embrulho familiar, a colcha, ainda dobrada, ainda embrulhada no papel que eu usara meses antes. Eu a trouxe para casa, disse ela baixinho, mas não consegui abri-la, não até te encarar. Ela a colocou delicadamente no meu colo. Podemos abri-la juntas? Assenti, desdobrando o tecido lentamente. As cores floresceram como memórias entre nós, o remendo do cobertor da infância dela, o tecido da velha camisa de flanela do Derek, o canto bordado com o nome dela e o meu. Ela o contornou com o dedo, com a respiração ofegante. Esqueci quem eu era, sussurrou. Não, eu disse, você simplesmente parou de ouvir. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Estou ouvindo agora. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nela. 2 semanas se passaram após a visita de Jenna. Não nos falávamos todos os dias. Não havia telefonemas longos e emotivos, nem almoços maratona repletos de desculpas. Mas algo entre nós havia mudado, não de volta ao que era antes, mas para algo novo, mais honesto. Ela enviou uma foto da colcha dobrada com capricho aos pés da cama, sem legenda, apenas a imagem. Dizia o suficiente. Mesmo assim, mantive distância não por raiva, mas porque havia aprendido a viver no meu próprio espaço, a respirar sem esperar que alguém me desse espaço. E então, certa manhã, recebi uma carta, não uma ligação, nem uma mensagem de texto, mas um envelope formal em relevo com um endereço de retorno que reconheci instantaneamente, Celeste Campbell. Sentei-me à mesa da cozinha, com a luz do sol entrando pela janela voltada para o leste, e fiquei olhando para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Meus dedos não tremeram, meu coração não disparou. Eu estava firme. Dentro, havia uma folha dobrada de papel timbrado fino, escrita com a mesma letra cursiva precisa e gélida que Celeste sempre usará, como se cada palavra tivesse sido ensaiada. Lorraine, dizia, acredito que as tensões em torno do casamento criaram mal-entendidos desnecessários. Espero que, pelo bem de Jenna e Grayson, possamos restabelecer a civilidade entre nós. Vou organizar um brunch formal de primavera no próximo domingo e gostaria de estender o convite a você, como mãe de Jenna. O evento contará com a presença de familiares e amigos próximos. Vamos deixar o passado para trás e seguir em frente com espírito de graça. Celeste. Li 2 vezes. Civilização. Mal-entendidos. Ela não mencionou meu nome nenhuma vez em público, nem no casamento, nem durante os brindes, nem quando mandou Jenna me apagar do programa, da disposição dos lugares, da lembrança do próprio dia. E agora, semanas depois, ela queria graça. O que ela queria era reparação de imagem. Fui até a secretária no canto da sala de estar e abri a gaveta onde guardava meus artigos de papelaria, daqueles de verdade, nada de e-mails, nada de mensagens de texto, um lugar para palavras que importam.
Escolhi um envelope creme e uma caneta que fluía facilmente. Então me sentei à mesa de jantar, o mesmo lugar onde Jenna e eu tínhamos feito marcadores de lugar para sua peça de ação de graças da quinta série. Não precisei escrever muito. Celeste, escrevi, obrigada pelo convite. Não irei. Jenna e eu estamos reconstruindo algo significativo, não pelas aparências, não pelos brunches e certamente não pelo conforto daqueles que um dia a encorajaram a esquecer quem ela é. Você pediu graça. Graça começa com responsabilidade. Você não demonstrou nenhuma das duas coisas. Cordialmente, Lorraine Voice. Fechei o envelope, escrevi o nome dela na frente e enviei no mesmo dia. Não contei para Jenna. Era um assunto entre mulheres. Mas a vida tem um jeito de revelar a verdade, mesmo quando tentamos mantê-la em segredo. Naquele mesmo dia, enviei o envelope depois de lacrá-lo e escrever o nome dela na frente. Escondi isso de Jenna. Era uma questão de mulher para mulher. Mesmo quando tentamos esconder a verdade para nós mesmas, a vida tem um jeito de revelá-la. Grayson me ligou na semana seguinte. Parecia surpreso. O que você escreveu para Celeste, Lorraine? Perguntou. Eu o informei. Ele soltou um suspiro ao telefone. Não sei se você sabe, mas a Jenna soube do brunch da carta. Aparentemente, a Celeste informou que você gentilmente rejeitou. Jenna pediu para ver a correspondência. Celeste recusou. Jenna então localizou e examinou o envelope que você enviou, depois de vasculhar a correspondência. Fiquei sem fôlego. Com um tom que parecia quase impressionado, Grayson continuou. Ela saiu depois de arrumar uma mala. Disse a Celeste que, até que ela se desculpasse com você, não com Jenna, não comigo, mas com você, não falaria com ela novamente. Permaneci em silêncio por um tempo, permitindo que as palavras se acalmassem como poeira. Você deveria estar orgulhosa, Lorraine, continuou ele, mais sutilmente. Você não só criou uma mulher forte, como também a ensinou a ser uma. Bati na minha porta mais tarde naquela semana. Com o cabelo preso num coque desgrenhado e pouca maquiagem, Jenna estava lá com uma garrafa de vinho e uma sacola de compras. Ela comentou, achei que talvez pudéssemos cozinhar como antes. Sim, pensamos. Quando criança, preparávamos frango com limão e legumes assados do jeito que ela gostava. Ela pôs a mesa e eu acendi a vela em formato de rosa que costumava fazê-la revirar os olhos quando tinha 14 anos. Ela comentou, li sua carta para Celeste durante o jantar. Levantei a cabeça. Ser sua filha me deixa mais orgulhosa do que nunca. Sorri. Respondi, você recuperou sua capacidade de ouvir. É isso que importa. Jenna agarrou minha mão do outro lado da mesa. Isso não foi retaliação. Isso não foi retaliação. Isso foi justiça, duradoura, mas não barulhenta. E, por último, a minha. Depois do jantar, Jenna começou a vir com mais frequência, não diariamente, nem de forma grandiosa, mas de forma discreta e regular. Ela me contatava para pedir minha receita de torta de frango, do jeito que você costumava fazer quando eu estava doente, ou aparecia nas tardes de sábado com pão fresquinho do mercado. Ela não fez nenhuma tentativa de desfazer o que havia acontecido. Fiquei realmente surpresa com isso. Ela não fingiu que o casamento não havia causado uma briga nem se desculpou demais. Em vez disso, enfrentou o mal com presença, esforço e disposição para suportar o sofrimento. Ela comentou, você acha que algum dia voltaremos a ser como antes, enquanto dobrávamos roupas juntas certa manhã, uma tarefa simples e tola? Olhei para aquela senhora, que já fora menina, que construíra fortes de travesseiros na minha sala de estar, que escrevera meu nome entre corações de palito e que se esquecera de mim no dia mais significativo de sua vida. Não, murmurei. Mas prefiro não voltar. Sem saber se havia sido machucada, seus olhos se arregalaram. Sorri. Desejo prosseguir. Quero que recomecemos de onde estamos agora, não de remorso ou lembranças. Não sou mais apenas sua sombra, e você não é a mesma garota que era. Lentamente, ela assentiu. Tudo bem. Logo após essa conversa, Jenna iniciou o tratamento. Ela alegou querer saber por que sentia a necessidade de reescrever sua história, minimizar seu passado e encaixá-lo em um molde que nunca fora o dela.
Com o único propósito de ouvir, ela até me convidou para participar de uma de suas sessões. Eu concordei, e vi minha filha assumir a responsabilidade e não cumpri-la pela primeira vez. Ela fez perguntas. Prestou atenção. Quando a informei que havia chorado no banheiro durante o jantar de ensaio, ela não me interrompeu. Você merecia coisa melhor, murmurou, enxugando os olhos. Não foi um caminho de cura fácil. Houve semanas em que não nos falávamos muito. De vez em quando, ela mandava uma foto da refeição ou um meme que trazia lembranças de nossas viagens anteriores. Outras vezes, ela me ligava chorando após uma discussão desafiadora com Celeste, que ainda não havia se desculpado. No entanto, eu não residia mais na sala de espera do amor de Jenna. Essa era a diferença. E gradualmente, nosso relacionamento evoluiu para algo novo, não a intimidade intensa de seus primeiros anos, nem a dor de seu silêncio, mas uma amizade estável e pacífica que havia sido testada, quebrada e reparada em bases mais sólidas. Então, num dia de fim de verão, ela apareceu com um pequeno envelope e um sorriso gentil. Dentro, havia uma imagem borrada de uma ultrassonografia em preto e branco. Ela disse: eu não conseguia imaginar contar a ninguém antes de te contar, mas não sabia bem como te contar. Olhei para a imagem, requintada e nebulosa. Tenho medo, disse ela. Não tenho certeza do tipo de mãe que serei. Você será do tipo que se lembra, e isso basta, murmurei, estendendo o braço sobre a distância entre nós e tocando levemente a mão dela. O mundo se movia silenciosamente ao nosso redor enquanto estávamos sentados juntos na varanda, ouvindo o vento farfalhar as árvores. Eu não precisava mais fazer um discurso. Pude demonstrar minha importância sem holofotes, aplausos ou microfone. Eu havia recriado completa e silenciosamente uma vida que era minha. E ela havia retornado, não porque eu implorei, mas porque tomei a decisão de me defender e parar de implorar. Depois que Jenna foi embora naquela noite, fui ao meu jardim e cortei um ramo de lavanda. Fui até a beira do quintal, perto da lápide de Derek, coloquei-a no vaso e me sentei. Ela está adquirindo conhecimento, murmurei. E eu também. À medida que o dia chegava ao fim, o céu ficou rosa. Fechei os olhos porque me senti em paz pela primeira vez em muito tempo, não porque tivesse terminado. Na semana seguinte, recebi um telefonema de Grayson. Ele parecia atordoado. Lorraine, disse ele, o que você escreveu para Celeste, contei. Ele suspirou ao telefone. Bem, não sei se você sabe disso, mas Jenna descobriu sobre a carta e o Brant. Aparentemente, Celeste disse a ela que você recusou educadamente. Jenna pediu para ver a carta. Celeste recusou. Então Jenna vasculhou a correspondência, encontrou o envelope que você havia enviado e leu. Fiquei sem fôlego. Grayson continuou, com a voz quase impressionada. Ela fez as malas e foi embora. Disse a Celeste que não falaria mais com ela até que se desculpasse com você nem comigo, nem com a Jenna, nem com você. Por um longo momento, não disse nada, apenas deixei as palavras se assentarem como poeira. Lorraine, disse-lhe com mais suavidade, você deveria se orgulhar. Você não apenas criou uma mulher forte, você a lembrou de como ser uma. Mais tarde naquela semana, bateram-me à porta. Jenna estava lá, sem maquilhagem, com o cabelo num coque despenteado, segurando uma sacola de compras e uma garrafa de vinho. Pensei que talvez pudéssemos cozinhar, disse ela, como costumávamos fazer. Fizemos. Fizemos frango ao limão e legumes assados, como ela gostava de fazer quando era criança. Ela pôs a mesa e eu acendi a vela para a qual ela revirava os olhos quando tinha 14 anos, aquela em forma de rosa. Durante o jantar, ela disse, li sua carta para Celeste. Levantei os olhos. Nunca me senti tão orgulhosa de ser sua filha. Sorri. Você se lembrou de como ouvir, eu disse. É isso que importa. Jenna estendeu o braço sobre a mesa e pegou a minha mão. Não era vingança. Não era retribuição. Era justiça, não barulhenta, mas duradoura. E, finalmente, minha. Jenna começou a me visitar com mais frequência depois do jantar, não todos os dias, nem com gestos largos, mas de forma discreta e consistente. Ela aparecia nas tardes de sábado com pão fresco do mercado ou me mandava mensagens pedindo minha receita de torta de frango, do jeito que você costumava fazer quando eu estava doente.
Ela não tentou apagar o que tinha acontecido. Foi isso que mais me surpreendeu. Ela não se desculpou demais nem fingiu que o casamento não tinha causado uma fratura. Em vez disso, encarou o dano de frente, com presença, esforço e disposição para se acomodar ao desconforto. Certa manhã, estávamos dobrando roupa juntas, uma coisa pequena e boba, quando ela parou e perguntou: "Você acha que algum dia voltaremos a ser como éramos?" Olhei para ela, essa mulher que um dia foi uma garota que construía fortes de travesseiros na minha sala de estar, que rabiscava meu nome ao lado de corações de palito, que se esqueceu de mim no meio do dia mais importante da sua vida. "Não", eu disse suavemente. "Mas eu não quero voltar." Seus olhos se arregalaram, sem saber se deveria se magoar. Eu sorri. "Eu quero seguir em frente. Quero que construamos algo novo, não por culpa ou lembranças, mas a partir de onde estamos agora. Você não é mais a garota que costumava ser, e eu não sou mais apenas sua sombra." Ela assentiu lentamente. "Certo." Jenna começou a fazer terapia logo depois daquela conversa. Ela disse que queria entender por que sentia a necessidade de encolher o passado, reinventar a história, se encaixar em um molde que nunca foi o dela. Ela até me convidou para participar de uma de suas sessões, só para ouvir. Eu concordei e, pela primeira vez, vi minha filha assumir responsabilidades e não apenas executá-las. Ela fez perguntas. Ela ouviu. Ela não interrompeu quando contei como chorei no banheiro durante o jantar de ensaio dela. Ela enxugou os olhos e disse: "Você merecia mais." A cura não foi linear. Em algumas semanas, não conversávamos muito. Às vezes, ela mandava uma foto do jantar ou um meme que a lembrava das nossas antigas viagens de carro. Outras vezes, ela me ligava chorando depois de uma conversa difícil com a Celeste, que ainda não tinha se desculpado. Mas eu não vivia mais na sala de espera do amor da Jenna. Essa era a diferença. E lentamente, nosso vínculo se tornou algo novo, não a proximidade avassaladora de sua infância, nem a dor de seu silêncio, mas uma companhia constante e silenciosa, que havia sido testada, quebrada e consertada em terreno mais forte. Então, numa tarde de fim de verão, ela apareceu com um sorriso suave e um pequeno envelope. Dentro havia uma foto, uma ultrassonografia granulada em preto e branco. "Eu não sabia bem como te contar", disse ela, "mas não conseguia imaginar contar a ninguém antes de te contar." Olhei para a imagem, borrada e perfeita. "Estou com medo", ela sussurrou. "Não sei que tipo de mãe serei." Estendi a mão para o outro lado, toquei a dela delicadamente e disse: "Você será do tipo que se lembra, e isso basta." Sentamos juntos na varanda, o vento farfalhando as árvores, o mundo se movendo suavemente ao nosso redor. Eu não precisava mais fazer um discurso. Não precisava de microfone, aplausos ou holofotes para provar que eu era importante. Eu havia reconstruído uma vida que era minha, completa e silenciosamente. E ela havia voltado, não porque eu implorei, mas porque parei de implorar, porque eu havia me escolhido. Naquela noite, depois que Jenna foi embora, fui ao meu jardim e cortei um único ramo de lavanda. Caminhei até a lápide de Derek na beira do quintal, coloquei-a no vaso e me sentei. "Ela está aprendendo", sussurrei. E eu também. O céu estava rosado com os últimos raios de sol. Fechei os olhos, não porque tivesse terminado, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz.